vamos lá, eu queria te fazer 2 perguntas. Uma vai ser bem sucinto para a gente tentar colher daqueles que estão nos assistindo algumas perguntas, né? Receber algumas perguntas aí dentro disso que eu vou te perguntar. A primeira é concernente ao acidente. O que você consegue tirar daquele acidente? O que mudou a tua vida? Até que mudou na tua saúde. Tu teve que assim, se readaptar a muitas coisas, se reinventar, na verdade. Esse é um ponto que eu gostaria de que você falasse um pouco, porque assim, você tinha tudo para desistir, abrir mão de muita coisa. O acidente foi um acidente muito sério, não foi um acidente simples. E a segunda questão é a nível de estudo. Como é que você se prepara com a tua dinâmica? Entendeu? Como é que você faz? Tem gente aí nos assistindo, acompanhando conosco aí, que gosta de estudar, que se dedica. Então, qual é o preparo do Rafael? Qual o caminho que o pastor Rafael Santos segue? Qual a orientação? Quais são os pontos que você pode tocar aí pra gente? Aí? Vamos lá. Com relação ao acidente, eu vou citar 2 casos, né? O acidente e 4 anos depois a descoberta de uma doença cardíaca gravíssima. Ainda teve isso também. Que agora convivo com ela. Então, em 2015, eu, na verdade, sou fruto de alguns milagres, dentre tantos, esse do acidente. Só abrir um parênteses, você, na época, você estava com agenda, ainda tem hoje, né, uma agenda muito crescente, mas na época, assim, era... Praticamente, eu costumo dizer, Bispo André, que por uma decisão pessoal mesmo, eu decidi não mais pregar permanentemente. Quando eu digo pregar permanentemente, é pregar de segunda a segunda. Eu já vivi período da minha vida ministerial que eu pregava 3 vezes no dia. De segunda a segunda. Pregava todos os dias. Tinha dia que eu pregava de manhã na consagração, pregava à tarde em outra, pregava num culto à noite, às vezes pregava. Já teve ocasião de pregar 4 vezes no único dia. Só que o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, a gente vai criando outras expectativas concernentes à vida. Na verdade, eu acho que o que muda muito na vida de um homem é quando a gente constrói uma família. Quando a gente constrói uma família, a gente passa a ser marido, a gente passa a ser pai. As nossas perspectivas de vida, elas vão mudando e nós vamos amadurecendo. E o acidente, ele de certo modo serviu como um ponto de partida para tudo isso. Na época eu estava muito, digamos assim, empolgado, né, com o ministério da pregação, muitas agendas, muito convite, e eu acredito que foi permissão de Deus, né? Eu sempre creio que Deus está no controle para me ensinar muitas coisas. Para quem não sabe, na Avenida Brasil, na altura do Posto Vagão, em Padre Miguel, Realengo, Padre Miguel, a roda de um caminhão soltou, de um caminhão sentido Campo Grande, parece que foi do estepe, se tivesse sido do eixo, provavelmente teria morrido. A roda de um caminhão soltou, do estepe de um caminhão sentido Campo Grande, e atravessou a pista e atingiu o veículo que eu conduzia, que era a Kombi da Igreja da Missão Evangélica do Brasil. A Kombi capotou e eu tive o braço esquerdo lacerado. Não perdi o braço por uma ação milagrosa de Deus, mas eu perdi muita massa muscular, perdi praticamente todo o bíceps, tríplice, rompeu o nervo na, então eu perdi parcialmente o movimento e a sensibilidade, me tornei uma pessoa com deficiência. Pode parecer imperceptível, mas eu tenho limitações de movimento no braço esquerdo, na mão esquerda principalmente. Então, como disse o Bispo André, isso acabou de alguma forma determinando que eu mudasse o rumo da minha vida. E eu acho que o primeiro rumo que me fez mudar foi repensar a minha expectativa em relação ao ministério. Eu já havia me preparado para o mercado de trabalho, eu já estava pronto para trabalhar em grandes empresas petrolíferas, porque a minha expectativa na época, ou até um pouco antes, né, desse contexto de 2015, o acidente foi 11 de março de 2015, havia uma espécie de boom, né, no Brasil, das petrolíferas. Estavam vivendo um período de arrefecimento em razão das recém-descobertas do caso do Pretolão, mas eu ainda alimentava a expectativa de ingressar nessa área, que era uma área que eu havia me preparado para ela, era uma área que tinha que tinha até então uma excelente remuneração, ainda continua tendo, mas o acidente fez eu mudar a direção. Primeiro, fisicamente, eu não tinha mais condições de trabalhar embarcado, não tinha mais condições de trabalhar com a área que eu me preparei profissionalmente para trabalhar. Então, eu tinha que, de fato, escolher uma outra profissão.
Segundo, eu fiquei pensando sempre na possibilidade. Se eu tivesse uma esposa, como que seria? Se eu tivesse um filho, como que seria? Vivendo naquele contexto mais do ministério do que do trabalho. Hoje, Deus me abençoa, tenho sido abençoado também por meio do ministério, mas o ministério não representa a minha receita mensal, não representa a minha renda. Mas naquela época, eu vivia muito mais para as agendas do que, de fato, para qualquer outra atividade. Então, imagine se eu tivesse uma esposa, um filho. Na época, eu passei novamente por algumas situações difíceis, porque fiquei convalescido em razão do acidente, então não podia atender às agendas, não tinha condições de trabalhar, e como que tinha de viver? Mas tinha de viver. Então, o acidente ele me fez repensar, né, que eu deveria, na verdade, encontrar um ambiente mais seguro para a minha existência. Embora eu costumo dizer que seguro nós só estamos em Deus. Essa que é a grande verdade. Mas isso não significa dizer que nós não devemos buscar um bom emprego, Claro. uma estabilidade de alguma forma no campo profissional, enfim. Então, na época, acho que a primeira reflexão que o acidente me causou em mim é repensar a minha vida. E desde então, eu mudei bastante o meu foco de ministério. Eu percebi que só pregar, ia passar. Ia passar e passa. E passa. A idade chega, passa. Exatamente. Tudo passa, pastor André. Você falou isso aí, é exatamente o que eu tudo penso. passa e, Surge na verdade... sempre um novo, né? Um mais novo. E não é isso. Eu vou confessar aqui algumas coisas em relação ao ministério que muita gente acaba não considerando e às vezes não falando publicamente. Ministério, sobretudo a pregação, é um ministério difícil. Difícil em quais sentidos? Não falo da dificuldade de pregar, é um desafio. A dificuldade nos dias de hoje, ou desde aquele tempo. Há uma pressão sobre o pregador para que o pregador, primeiro, pregue aquilo que as massas gostam de ouvir para ele se manter em evidência. Eu não sou um pregador que procura agradar as massas, você me conhece há muitos anos, minha mensagem é essa, bíblica, cristocêntrica, é uma mensagem que confronta o pecado, e então é uma mensagem que de alguma forma acaba não atraindo muitas pessoas. Algumas pessoas, para não dizer muitas, ou para dizer de fato muitas, não querem ouvir uma mensagem bíblica confrontadora. E quando eu digo algumas pessoas, não me refiro necessariamente ao público, que eu tecnicamente chamo de rebanho, de ovelha. Às vezes os líderes mesmo, eles não querem pregadores que confrontam os seus membros, eles não querem pregadores que confrontam as suas ovelhas. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, a pregação hoje, em muitos das suas nuances, virou um comércio. Então, a gente tem que pregar o que as massas querem, a gente tem que estar dando uma espécie de satisfação nas redes sociais, a gente tem que estar botando o nosso rosto ali o tempo todo. E, na verdade, muita gente acaba vivendo uma aparência, vivendo de máscara, aquilo não é o que a pessoa é, e hoje o que vende é você fazer graça, hoje o que enganja é você, desculpe o termo, virar palhaço, hoje o que enganja é você fazer o que agrada as pessoas, e assim, eu não quero isso para minha vida. Eu quero ser um pregador, eu até às vezes tenho um pouco de resistência quando alguém diz, é um itinerante. Não, eu sou pregador. O itinerante, às vezes, não digo todos, né, não vou generalizar, às vezes não tem tanta responsabilidade com a igreja, não quer congregar, ele não quer participar de escola. Boa parte dos itinerantes não congregam, não participam de escola dominical, não se submetem à liderança, não participam das programações de suas igrejas. Eu não quero isso mais para a minha vida. Eu quero pregar, mas eu quero conviver com a minha família, eu quero ver meu filho crescer, eu quero levar meu filho para o colégio. Então, assim, o preço que um pregador paga para ser um pregador é muito alto. De viver longe da esposa, de viver longe da família. E a maioria, pastor André, eu sei que nós temos que cuidar da nossa vida diariamente, mas o dia a dia nos ensina muito. Boa parte dos nossos companheiros, e falo assim, né, para me sentir melhor, não é para julgar que eu estou acima de ninguém, estou falando, constatando uma realidade. Sim. A maioria dos pregadores que vivem muito longe de casa, historicamente nós temos visto isso, falharam. Caíram, porque se expõe demais, fica muito tempo longe da esposa, fica muito tempo longe fica muito vulnerável ao sexo oposto, e a evidência que a pessoa fica acaba de alguma forma
atraindo olhares de muitas pessoas e pessoas também mais intencionadas. Então, eu decidi não querer viver sob os holofotes. Se alguém me convidar para pregar, eu vou pregar. Se alguém me convidar para participar de um podcast, eu vou participar. Eu vou sempre buscar cooperar com o reino de Deus, mas não com a expectativa de ser famoso, ser tem as listas aí, o maior pregador do Rio de Janeiro, o maior pregador do Brasil. Não, viajar todo dia e publicar. Eu quero viver bem com a minha família, eu quero poder viajar, coisa que muitos pregadores às vezes não conseguem fazer. Consegue fazer os pregadores, digamos assim, que têm uma maior remuneração, mas a maioria não consegue passar 20 dias de férias com o filho, não consegue, às vezes, levar um filho na porta da escola ou buscar na porta da escola. Uma vida normal. Então, assim, eu decidi viver um cotidiano mais normal, digamos assim, mesmo fazendo a obra de Deus, pregando, não foi pregando menos e pensando mais no que vai ser a minha vida quando eu chegar nos 40 anos. Eu vou fazer daqui a pouco 40 anos, vou fazer 39, daqui a pouco estou com 45, e sobretudo eu penso no seguinte: como eu sofri um acidente, poderia ter sido uma outra coisa que me deixasse inválido para sempre, com a necessidade de ser cuidado por outrem. E aí, como é que seria? Meu Deus. Então, em 2019, eu tive uma outra experiência. Eu comecei a me sentir muito cansado e fui ao cardiologista, fiz vários exames que ele solicitou e descobri que tinha uma doença congênita no coração, chamada ponte do miocárdio. E como é que funciona? A ponte do miocárdio é, na verdade, o desvio das artérias. As artérias, como o músculo, o coração é um músculo. Então, o adequado é que as artérias, elas envolvam o músculo, que é o coração, para irrigá-lo. Algumas das minhas artérias desviaram a rota e, ao invés de passarem por fora do músculo do coração, que é o caminho correto, elas desviam e passam por dentro do músculo do coração. Então, ponte no miocárdio é um desvio das artérias. E por desviar e passar por dentro do músculo do coração, quando o coração faz um movimento de sístole, ele pressiona as artérias, diminui o fluxo sanguíneo, diminui, por conseguinte, a circulação do oxigênio no sangue, aumenta a pressão arterial, a pessoa pode ter um infarto a qualquer momento. Desde então, eu passei a tomar 12 remédios por dia. É isso que eu ia te perguntar, é medicação? Medicação, fiz cateterismo, o médico só não me fez passar por uma cirurgia porque eu sou muito jovem, então o risco da não sobrevivência é maior, então ele preferiu tratar com a dependência de remédios, mas isso também me fez pensar. Estava recém-casado, eu casei em abril de 2020 e em setembro de 2020 eu descobri que, foi em 2000. Foi na pandemia. Foi na pandemia, exatamente. Não foi em 2019. Foi na pandemia que eu descobri que estava com essa doença congênita. Então, todas essas questões, Bispo André e demais irmãos e irmãs... Foi refletir, né, Rafael? Foi refletindo e me fez pensar, meu Deus, eu vou ser pai. E se eu tiver... um exemplo, se eu tiver um acidente vascular cerebral, se eu tiver alguma situação... As pessoas normalmente, Bispo André, não pensam nessas possibilidades. Em tese, a gente pensa que tem um controle da nossa vida e que tudo que a gente projetou, que a gente planejou, vai caminhar perfeitamente conforme nossos planos. Exatamente. A gente nunca pensa nos imprevistos. E como eu já passei por alguns desses imprevistos, eu estou aprendendo na prática que eu devo me preparar sempre para a situação mais difícil, para que eu não deixe minha família, meu filho, descoberto. Então, a decisão de me tornar servidor público, de continuar focado no estudo, de conciliar ministério e trabalho, veio a partir da experiência do acidente, a partir do diagnóstico de um problema no coração. Eu falei, eu não posso permanecer vulnerável, querendo me entregar apenas para o ministério, porque se acontecer alguma coisa comigo, a grande verdade é a seguinte: pode haver um ou outro que vai estender a mão para ajudar, mas de modo geral, eu não vou ter nenhum tipo de suporte, de apoio, né? Quando eu digo não vou ter nenhum tipo de suporte, apoio, eu estou dizendo a altura da própria realidade. Às vezes você recebe uma ajuda, um apoio, mas que não condiz com a realidade de vida que você estava tendo naquele momento. Padrão, né? Um padrão de vida. Então, o que é o melhor? Vamos nos preparar
para uma vida que de fato te dê um pouco mais de segurança. Então, hoje, mesmo eu julgo que eu vivo bem, mas mesmo julgando que vivo bem, eu ainda compreendo que não é o que eu gostaria, não é ainda o mais seguro. Então, por isso que eu estou estudando para viver mais seguro. Até porque também, o pastor Rafael, a pregação, o ato da pregação, ela é desgastante. Ela exige cuidados, muito cuidados. E a gente percebe assim, se a gente for entrar nos assuntos concernentes, assim, de uma maneira mais profunda, concernente à itinerância, assim, a gente fica aqui a noite toda. É verdade, porque, não vai faltar assunto. não vai faltar assunto. Agora, eu acho interessante assim, essa tua readaptação, né? Esse entendimento. Porque, de repente, você estava vendo de agendas, muitas agendas, de repente a tua vida ela foi tomando outros caminhos. E eu achei isso interessante. E Deus ele vai te preparando para aquilo que você gosta de fazer também. Sim, né? esse é um outro ponto muito importante, Bispo André. E eu vou responder a segunda questão, que é da preparação para o concurso. Mas é um ponto muito importante que o senhor tocou. Deus está me preparando para o que Ele quer na minha vida. Eu digo para as pessoas que estão no meu dia a dia, eu sei que, embora eu seja um pregador também, e nunca deixarei de pregar, eu sei o que Deus já quer de mim. Eu sei que Deus não me quer apenas na pregação. Pelo contrário, o que Deus mais quer que eu faça é que eu viva no ensino. E viver no ensino, na minha igreja, servir a minha igreja, ser útil ao campo que eu pertenço, influenciar um grande rebanho por meio de cursos, por meio de ensino, cooperar com outras igrejas que têm uma grande carência nessa área, participando de atividades que muitos pregadores não têm essa chamada. E, de fato, nem todos que têm chamada para pregar têm também chamada para ensinar. Eu me sinto privilegiado porque Deus me chamou tanto para a pregação quanto para o ministério do ensino. E não só o ensino oral, mas o ensino também escrito. Então, Deus tem me oportunizado o privilégio de me preparar. Deus tem me oportunizado o privilégio de preparar-me para produzir conhecimento bíblico-teológico por meio da escrita. Deus tem me dado a oportunidade de ensinar por meio da oralidade e tem me dado a oportunidade de pregar. Só que eu entendo, Bispo André, que hoje o ministério que eu exerço é um ministério muito mais voltado para o ensino, embora se alguém me convida para pregar, eu vou pregar. A minha pregação, ou toda pregação, deveria ser um ensino e uma pregação. Nem todo ensino, ou melhor, um ensino não deve ser uma pregação, mas uma pregação é a junção do ensino e da pregação, com uma outra perspectiva, obviamente. Mas eu estou consciente que eu serei muito mais útil à minha igreja. Então, assim, eu estou sendo preparado por Deus, sendo preparado pelo meu pastor para cooperar com a minha igreja no futuro próximo, cooperar mais com a igreja local do que com a itinerância. Eu até sugiro, acho que os pastores de igreja, eles devem investir nas pessoas que têm essa chamada. Procurar cuidar dessas pessoas, para que essas pessoas não fiquem vagando por aí e que elas se solidifiquem mais na igreja e cresçam e possam servir mais a igreja dessa maneira, né? Tem uma pessoa que tem uma chamada para o ensino, vou investir nela para ter ela por aqui e para que ela possa dar frutos aqui. Porque às vezes a pessoa anda em tantas igrejas e não é tão útil à igreja dela. Então, Rafael, deixa eu abrir só um parênteses aqui, rapidamente. A gente começa a perceber essa questão de você falou sobre as pessoas estarem andando, vagando. A gente não consegue perceber que tem muita gente que fica andando sem ter o chamado para aquilo. Sim, já com percebeu certeza. nisso aqui? Parece que o cara está tentando entrar em algo que não foi chamado para. É porque a gente, no ambiente, digamos assim, público, a gente fica mais comedido. Não, claro, mas assim Mas a grande verdade é que não é pouca gente, não. Tem muita gente que está vivendo no ministério com emoção. Quando eu digo com emoção, não prega a Bíblia, não prega a mensagem do irmão, expressões vazias, fúteis, eivada apenas de jargões, mas explicação, interpretação bíblica e aplicação bíblica não tem.
talvez essa pessoa tenha Tem até um a chamada, isso. mas não teve o preparo adequado. Porque hoje os jovens estão muito apressados. Sim. As redes sociais, o advento da tecnologia, este mundo que, dentre tantas nomenclaturas, recebe a nomenclatura de pós-modernidade, filosoficamente, sociologicamente falando, é um mundo que exerce pressão sobre as pessoas para que tudo seja rápido. Então, tenho chamada para ser pregador. Recebi a chamada hoje, em 2024. Em 2025, eu quero o microfone das maiores igrejas para que eu possa estar pregando. Eu quero o meu canal no YouTube. Eu quero estourar, né? A expressão que eles usam. Fulano está estourado. Fulano está conhecido. Não, Verdade. então assim, as pessoas esqueceram que o ministério é um processo. Um processo que o amadurecimento leva em torno de 15, 20 anos. Amadurecimento. Consistência, solidez a partir dos 20 anos de ministério. Então, alguns jovens começam a pregar com 1, 2 anos e pensam que já sabe tudo. E pensam que estão prontos para tudo. A agenda está aberta, mas não terminou o ensino médio. E estipulam valor para pregar. Então, assim, eu não quero isso para minha vida. Tem um exemplo de pastoreando igreja. Eu convidei um jovem para pregar. Pregar num culto, um trabalho de jovem. Um jovem bem novinho. E ele foi se aproximando da data que eu havia convidado, né? E quando chegou no dia, ele me mandou uma mensagem: ô bispo, tudo bem? Paz, é hoje, né? Eu falei: tá tudo certo. Rapaz, bem novinho. Aí ele disse assim: tem como o senhor cooperar no meu ministério? Aí eu fiquei olhando, a gente já tem o hábito de abençoar, isso é aprendizado, isso é bíblico, a gente entende isso. Mas eu fiquei olhando o meu ministério, aquilo me levou a fazer algumas reflexões, né, sobre o estudo, estar se preparando academicamente, emocionalmente, também caminhando assim na sua vida sentimental, né, para constituir uma família. Então eles estão se enveredando por um caminho, Rafael, que assim, a gente encontra depois, quando permanece na igreja, ainda há a possibilidade de ser cuidado. O pior é quando se frustra e... Muitos deles não permanecem porque o ministério ele tem as suas complexidades. O ministério produz algumas crises, alguns conflitos. Sim, pô. E se a pessoa não tiver uma estrutura emocional e espiritual, certamente não suporta essas inevitáveis situações que o ministério vai impor para quem está envolvido nele. Seja por vocação, seja por ser alto... Por emoção. Por emoção ou se autovocacionar. Não importa. Quem está envolvido na igreja, está envolvido com atividade, de alguma maneira será frustrado, será envolvido em alguma série de conflitos. Então, a minha sugestão, né, aos mais jovens aí que querem estudar é partir para dentro. Com cuidado. Quando eu digo com cuidado, não é de qualquer maneira.